Oi, pessoal! Então, esse aqui é o nosso vídeo de resolução dos problemas de função afim. Então, aqui o nosso primeiro exercício. Um número y é o quádruplo de um número x diminuído 9 unidades. Então, na letra A, escreva uma lei de formação do tipo ax mais b para expressar essa relação, determine o valor de A e o de B. Então, aqui na letra A, o que a gente tem que fazer? Passar para o matematiquês essa frase que está ali. Então, y é igual ao quádruplo, 4 vezes um número x, eu não sei quem é esse número x, então fica aqui, diminuído de 9. Quem que é o meu A? O meu A é quem acompanha o meu x, que é 4. Quem que é o meu B? É quem está sozinho, que no caso é menos 9. Lembrem que tanto para o A quanto para o B entra a questão do sinal, tá? Nesse aqui não tinha nada para resolver. Em um retângulo, então nós temos aqui um retângulo, a medida do comprimento, fingindo que está reto o retângulo, em centímetros é o quíntuplo da medida da largura. Então, aqui eu tenho o meu comprimento e aqui eu tenho a minha largura. E eu sei que o meu comprimento é igual ao quíntuplo, ou seja, 5L. Adicionado 3 centímetros. Escreva a lei de formação que expresse o perímetro deste retângulo em função da medida da largura L. Então, o que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, é C mais L mais L. Só que eu sei que o meu C, ele é 5L mais 3, que o outro C também é 5L mais 3, mais L mais L. Então, aqui eu vou ter que o meu perímetro vai ser 5L mais 5L, 10L. Opa, tem mais L's, né? Tem mais L's, espera aí. Então, aqui, 5L mais 5L, 10L, mais L, 11L, mais L, 12L. Então, o perímetro vai ser 12L, 3 mais 3, 6. 12L mais 6. Este daqui é o nosso perímetro. Por quê? Porque é a soma de todos os lados, né? Se aqui embaixo é C, aqui em cima também é C, aqui é L. E o problema está nos dizendo que o comprimento é o quíntuplo da medida da largura, que é L, adicionado de 3, que daí está aqui que eu fiz. Se a lei de formação for do tipo y igual a x mais b, determine o valor de A e B. Então, aqui é como se fosse y igual a 12x mais b, mais 6. Então, aqui, isso quer dizer que o nosso A é 12 e o nosso B é 6. Calcule o perímetro, então aqui quer saber qual que é o perímetro quando L é 0,5. Então, vou fazer P de 0,5, né? Que fica 12 vezes 0,5 mais 6. A gente vem aqui num cantinho da folha, lá no nosso rascunho, 12 vezes 0,5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, como tem que 0, 0, né? Daí vai ficar 0,60, como tem uma vírgula, então aqui vai ficar 6 mais 6, então o nosso perímetro é 12 centímetros. Determine a medida de L, então a gente não sabe quanto que é o L, se o perímetro é 60. Se o perímetro é 60, a gente vai pegar lá a fórmula do perímetro, que é 12L mais 6 igual a 60. 12L é igual a 60 menos 6. 12L é igual a 54. E daí nós vamos fazer a divisão aqui de 54
sobre 12. E daí a gente vem aqui no cantinho e vai fazer 54 dividido por 12, dá 4, vai ficar 48. Daí aqui, né, fica 4, 14, 6, ai, ui, credo, 6, preciso colocar um zero, vírgula, e aqui fica 5, que dá os exatos 60. Então, para o retângulo ter um perímetro de 60 centímetros, a largura dele tem que ser 4,5. Nesse daqui tem que ver se esses gráficos representam funções. Como é que a gente vai fazer isso? Traçando linhas verticais, né? Ou seja, paralelas ao eixo Y. Se essas linhas verticais cortarem em 2 pontos diferentes o nosso gráfico, então não é função. Se cortar só, todas as linhas cortar só em um, vai ser função. Então, aqui no primeiro, ó, vou traçar em vermelho aqui algumas linhas paralelas ao eixo Y. A gente vê que todas essas linhas só vão se cruzar uma vez aqui com o eixo, com o gráfico, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essa daqui é uma função. Nesse daqui, se eu traçar a linha aqui, vai dar bem certinho em cima, né? Então, eu estou encostando em todos os pontos dessa função aqui. Aqui, quando eu faço esse traço, aqui que agora eu não vou conseguir fazer retinho, né? Quando eu faço esse traço, eu estou encostando nos infinitos pontos aqui dessa reta. Então, neste caso aqui, ela não é uma função, porque se eu faço aqui o traçado em cima dela, vão ficar, né, uma reta sobre a outra, e lembre-se, quando duas retas são coincidentes, ou seja, tá uma em cima da outra bem certinho, é porque elas têm todos os pontos em comum. Então, nesse caso, ela não vai ser função. Aqui na letra C, também, ó, que nesse S aqui, se eu traçar aqui uma linha paralela ao eixo Y, eu vou ver que aqui e aqui embaixo, aqui e aqui, eu tenho o mesmo risquinho cruzando o meu gráfico duas vezes. A mesma coisa se eu fizer aqui, ó. Claro que aqui o risco não está reto, né? Mas aqui eu tenho o risquinho cruzando 3 vezes. Então, essa daqui também não é função. Lembra, se tá fazendo uma curva assim que vai passar tipo o gráfico por baixo dele mesmo ali, não vai ser função. Então, aqui, ó, esse aqui que faz um C também não é função, porque aqui tá cortando nesses dois pontos. Então, aqui na D também não é. Se vocês olharem essa E, tem essa curvinha aqui, ó, faz uma curva. Porém, essa curva, ela não tá passando por baixo dela mesma, por exemplo. Então, independente da onde eu faça o meu risquinho aqui paralelo ao eixo Y, sempre vai estar tocando num lugar só. Então, essa daqui é função. Essa daqui também é, né, que é aquela da função afim, que a gente já viu. Então, ó, tá tocando cada retinha vermelha, toca só num pontinho do gráfico. E essa última, ó, ela tem a curva e tá passando por baixo, ó. Então, quando eu traço, por exemplo, credo, também não dá para ser tão torto, né? Quando eu traço mais ou menos aqui essa reta que vai continuar torta, eu marco nesse ponto, aqui e aqui embaixo. Então, esta daqui também não é função. Este daqui que é o terror de vocês, porque tem que fazer o gráfico e não dar os pontos, e meu Deus. Então, pessoal, lá na hora do teste vai ser algo parecido com isso aqui, tá? Eu vou dar para vocês aqui este plano cartesiano, algo parecido com isso, que tenha essa malha, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente vai ver.
Primeiro ponto que dá para a gente ver aqui é aquele famoso quando o x é igual a zero. Este ponto aqui é aquele ponto que vai cortar o eixo y. Corta o eixo y. Então, quando eu tenho f de zero, eu vou fazer 6 vezes 0 menos 4, fica 0 menos 4, fica então aqui menos 4. Então, daqui eu vou ter que o meu ponto é 0 para o x e menos 4 para o y. Então, já posso vir aqui. Se eu estou aqui no 0, 0, né, que é aqui, não vou andar nem para a esquerda nem para a direita, mas vou andar 4 casinhas para baixo. Então, eu vou marcar este ponto aqui, mais ou menos. Já aviso que não vai ficar retinho a minha reta, tá? Porque aqui, infelizmente, eu não tenho como fazer a reta. Mas a gente vai fingindo os nossos corações que ela vai ficar retinha. Ô, meu saquinho! Ué, não consigo fazer o risco! Peraí, não, vai dar certo. Vai dar certo. Cheira florzinha só pra velhinha. Não apaga. Que legal. Por que não tá apagando? Apaga. Não vai apagar. Tudo bem. Então, aqui... Ai. É que, gente, eu estou com uma mesa digitalizadora, ó. Dá pra ver? Tô. Aqui, ó. Tô com uma mesa digitalizadora. E daí, essa mesa, ela tem... Não sei se vocês vão ver. Ai, vocês não vão ver? Vão ver. Não vão ver. Aqui, ó. Aqui tem uns botãozinhos. E daí, o problema desse botãozinho é que eu tô me perdendo. Daí, às vezes, eu aperto aqui, e eu não sei se aparece pra vocês, mas aparece umas coisinhas aqui do computador, tipo propriedades, essas coisas que eu não tô clicando com o botão esquerdo, sabe? E daí tá me confundindo toda a cabeçota. Mas vai dar certo. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, aqui, vamos tentar marcar o ponto. Agora vai. Ó, apareceu de novo. Tá, mas dá pra ver. Vocês vão ver. Aqui, pronto, marcamos o ponto. 0 e menos 4. Então, retomando, depois de toda essa patifaria que eu fiz aqui, vamos só retomar rapidinho, tá? Então, o primeiro ponto que a gente faz, pessoal, para colocar aqui no gráfico, x igual a 0, que é onde corta o eixo y. Lembrem que a gente pode fazer aqui, né, substituir o x o 0 no x, que vai dar o menos 4, que no caso é o nosso b, tá? Então, é sempre o ponto 0 e b. E daí, então, aqui eu marquei o ponto 0 e menos 4. O outro ponto que é fácil da gente fazer, da gente tentar fazer, é aquele em que a gente tem o y igual a 0, né? Ou a fx igual a 0, que é a mesma coisa. Y e fx é a mesma coisa, tá? Que esse daqui é onde corta o eixo x. E daí a gente vai ver aqui. Então, a gente vai fazer 0 igual a 6x menos 4. Vou isolar o x, porque o y eu já tenho, né? No meu pontinho aqui que vai formar, eu já sei que o meu y é 0. Falta só o 4. Então, aqui, o 4 não, perdão, falta só o x. Então, vou jogar o 4 para cá. Vou jogar o 6 para cá. Só que se a gente ver, galera, aqui vai ficar 2/3. E é aquilo que eu digo, é impossível demarcar a fração aqui? Não, não é. Porém, não recomendo, senão vocês vão se perder. Então, aqui no nosso caso, não é um bom ponto a gente pegar o zero dessa função, ou seja, a raiz dela. Então, tudo bem, a gente só vai ignorar aqui e vamos pegar um valor aleatório para o x, tá? Aqui, para pegar um valorzinho baixo, vou pegar o x igual a 1 e vou calcular f1. Para calcular a f1, eu vou fazer 6 vezes 1 menos 4. Aqui fica 6 menos 4, né? Então, a f de 1 vai ser 2. Então, aqui vou andar então aqui, só para deixar marcadinho o ponto, é 1 para o x e 2 para o y. Então, eu vou pegar, estou aqui no centro,
Vou andar uma para a direita e duas para cima, que eu estou muito feliz que vocês estão sabendo identificar bem certinho onde são esses pontos. Eu lembro que ano passado eu tinha dificuldade, né? Mas esse ano estão conseguindo fazer bem certinho, eu tô bem feliz, tá? Aqui. E daí, mais ou menos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui reto, tá? Mas eu vou dar o meu melhor. Deixa eu ver uma coisa. Se eu seguir mais ou menos aqui. Gente, vai ser bem impossível de eu fazer, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver. Cadê? Se eu consigo mais ou menos seguir reto aqui. Acho que aqui é assim, talvez. Vamos ver. Não, isso é mais. Assim? Não, mais. Tá, peraí. Acho que vai ser mais fácil eu fazer aqui um risquinho. Ai. Não consigo fazer aqui. Buenas, boa sorte para nós aqui tentando fazer esse risco, gente. Como é que eu vou fazer isso? Aqui. Credo, não. Bom, gente, eu não vou conseguir fazer o risquinho aqui bonitinho, eu estou achando, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não consigo deixar ela mais grossinha. Não. Então, assim, pessoal, aqui eu não vou conseguir fazer o risquinho para vocês, porque eu tô sem a questão da régua, credo. Mas seria algo aqui, tá? Mas eu não vou conseguir fazer para vocês, infelizmente. Mas a ideia é vocês ligarem, tá? Esses dois pontos. Isso aqui vocês sabem fazer. Aqui, ligar este ponto com este pontinho aqui, que infelizmente não vai rolar, tá? No próximo slide eu ponho aqui a retinha certa, tá? Porque eu, a mão livre, não vou conseguir fazer. Então, aqui, pessoal, tá os dois pontos que a gente achou, tá? O 0 e menos 4, e 1 e o 2, e daí traçada aqui a reta. Então, nesse daqui, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou começar aqui com o meu x igual a 0. Daí, eu vou ficar com f de 0, né? Igual a menos 4 vezes 0 mais 2. E daí, eu vou ter, então, que a f do 0 é menos 4 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Então, lembrando que aqui é onde corta o eixo y. Então, aqui o nosso ponto é 0 para o x e 2 para o y. Então, vai ficar aqui em cima. E vou tentar aqui fazer, então, o fx igual a 0. Ou seja, onde corta o eixo x. Porque daí o que acontece nesse ponto aqui mesmo? Eu vou ter alguma coisa para o x e o meu y vai ser obrigatoriamente 0. Então, eu vou fazer menos 4x, menos 4x mais 2 igual a 0, menos 4x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre menos 4. Lembrem que esse menos 4 que está multiplicando vai dividindo, porque troca a operação e não o sinal. Então, x é igual, menos dividido por menos mais, vou simplificar 1/2. Dá para colocar 1/2 ali? Sim, 0,5. Mas daí vai ficar uma coisa meio, assim, meio estranha. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar um terceiro ponto. Qual ponto? Podemos pegar aqui x
igual a, sei lá, 2? Pode ser 2, né? Então, eu vou fazer aqui a minha F2. Por que 2? Porque eu escolhi, vocês podem escolher qualquer um, tá? Seria bom, né, escolher algo que fique dentro desses limites aqui que já está dado nessa malha quadriculada aqui que está fornecida para vocês, tá? Então, ficaria menos 4 vezes 2 mais 2. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 mais 2 vai dar aqui menos 6. Então, daqui nós temos o ponto 2 e menos 6, que vem, então, 2 para a direita aqui no x e vou descer 6 casinhas aqui no y. E daí, agora, aqui eu tenho este ponto, vou marcar o 2 e o 0, perdão, o 0 e 2, que eu não tinha marcado, que é este ponto aqui. E daí, no próximo slide, eu trago o gráfico para ficar bonitinho para vocês. Então, aqui estão os dois pontos que nós achamos, 0 e 2, e 2 e menos 6, e traçamos a reta. Nesse daqui, vocês vão ver que está assim, 3x mais 2y igual a 10. Não está do jeito que a gente está acostumado, que é fx igual a blá blá blá, ou y igual a blá blá blá. Então, o que a gente tem que lembrar? Que y e fx é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui a gente pode chamar de eixo do y ou eixo aqui do fx, tá? E daí, o que a gente vai fazer? Isolar o y. Porque não é y igual a blá, 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 blá. É o que a gente vai fazer. Isolar o y aqui. E daí, nós vamos ter aqui 10 sobre 2 menos 3x sobre 2. Por que eu resolvi escrever assim? Porque 10 sobre 2 dá 5. E aqui eu deixo indicado. Então, a função que a gente vai trabalhar é essa daqui. Então, vamos começar. Vamos lá, iniciar o nosso rolê. Então, a gente já sabe aqui que, primeiramente, temos que fazer x igual a 0, para facilitar a nossa vida. Então, aqui, y ou f de 0 é 5 menos 3 vezes o 0 sobre 2. 3 vezes 0, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, a gente fica com y menos 0, ou seja, 5. Então, aqui, a gente fica com o ponto 0 para o x e 5 para o y. Lembrando que este daqui é onde corta o eixo y, porque o x é 0. Então, a gente vai vir aqui em cima, certo? Agora, eu vou pegar e, se eu colocar, vou colocar aqui, tá? Para a gente testar, o nosso y igual a 0, tá? Y igual a 0. Então, eu vou ficar com 0 igual a 5 menos 3x sobre 2. Vou jogar esse menos 5 para lá, o 5 para lá, né? Fica menos 5. Este 2 que está dividindo vai multiplicando, então fica menos 5 vezes 2 dá menos 10, igual a menos 3x. O menos 3 que está multiplicando vai vir dividindo, e daí eu vou ficar com 10 terços. Então, este ponto que gerou aqui foi 10 terços para o x e 0 para o y, que isso daqui é onde corta o eixo x. Porém, contudo, todavia, entretanto, é uma fração, não nos interessa tanto, né? Porque vai ser ruim de colocar ali no gráfico. Então, a gente vai pegar um outro valor. O que eu tenho que pensar aqui para fugir da fração, pessoal? E daí é aqui que vem a hora que a gente tem que dar uma pensadinha. Eu tenho aqui, ó, que é fazer 3 para fugir da fração, tá? Porque eu não quero fração. Então, eu tenho que pensar, quem é que eu vou multiplicar o 3
para dar algo que eu consiga dividir por 2. Esse carinha aqui em cima tem que ser par. Então, quem é que está ali na tabuada do 3 que dá para dividir por 2 também? Bom, o mais fácil é o 6. Então, eu vou chamar esse x aqui de 2. X igual a 2. Entende? Então, sempre essa escolha que a gente tem, ela é um tanto quanto intencional. Porque aqui a minha ideia é sumir com a fração. Então, se eu colocasse, por exemplo, x igual a 3, eu ficaria com 9 sobre 2. A minha fração não iria sumir, não ia me adiantar de nada. Então, ali eu poderia usar o 2, eu poderia usar o 4, porque ficaria 4 vezes 3, 12, que dá para dividir por 2, entendem? Então, quando tem fração assim, vocês têm que pensar, quem é que eu vou usar ali em cima para multiplicar, que eu vá conseguir dividir pelo de baixo? Então, aqui eu vou ficar com y igual a 5 menos 3 vezes 2 sobre 2, y igual a 5 menos 3 vezes 2 em cima, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui eu vou ter y igual a 2. Então, disso daqui, eu vou ter o meu ponto 2 e 2. 2 para o x e daí 2 para o y. Pode ser o mesmo, tá? Então, vou aqui 2 casinhas para a direita, 2 para cima e vou ter aqui o meu pontinho. E daí, no próximo slide, vou trazer com a retinha bonitinha. Aqui estão os dois pontos que a gente fez, 0 e 5, e 2 e 2, e a reta traçada. As seguintes leis de formação definem funções do primeiro grau, nas quais o valor de y depende do valor de x. Determine os zeros dessas funções. Zero de função. Zero de função é sempre eu fazer y igual a zero, tá? Ou pensar na função igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Qual que é meu y aqui? 16x igual a 0. 16x menos 40, né? No lugar do y, eu vou colocar 0. 16x menos 40. O 40 eu vou jogar lá para o outro lado. Vou fazer aqui 40 sobre 16. Isso daqui eu posso simplificar por 4, né? Tanto em cima quanto embaixo. Daí eu fico com 10. Oh, meu Deus. 10. Não dá até para eu fazer, em vez de por 4 aqui, posso fazer por 8 direto, né? 40 e 16 dá para eu dividir por 8. Então, vou fazer aqui, ó, dividido por 8, dividido por 8. Aqui, então, vai ficar 5 sobre 2. Então, quando o meu x é 5 sobre 2, a minha função é 0. Então, aqui é onde corta o eixo x. Aqui, de novo, na B, onde tem y, vou colocar 0. Aqui eu vou ficar com 0 igual a 15x menos 30. Vou seguir aqui do lado. Vou jogar o 30 para lá, igual a 15x. E 30 dividido por 15 dá 2. E aqui vou fazer 9 vezes 0 menos x igual a 12. Aqui fica 0 menos x igual a 12, né? Menos x igual a 12. Lembrem-se que a gente não quer o menos x, a gente quer o mais x. Então, eu troco o sinal de todo mundo, ou multiplico todo mundo por menos 1. Então, x é igual a menos 12. Então, lembrem que quando se quer zero de função, significa isso daqui. E daí, aqui, a gente sempre vai achar algo que é um ponto x e o ponto x, né? X para o x, que é a nossa raiz. Então, aqui é a raiz da nossa função. E o zero para o y. E daí, este daqui é onde corta o eixo do x. Então, lembrem, só igualar a zero. Esse daqui é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, tá? Mas é um pouquinho mais difícil. Aqui,
diz que uma função passa pelo ponto A, 2 e menos 1, e pelo ponto B, 4 e 5. Daí pede para determinar a lei de formação e calcular as f's. O que nós temos que lembrar? Que aqui é um x e um y. E que este ponto, como a gente está falando de função, o y é igual a x mais b. E também lembrar que fx e y são a mesma coisa. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou pegar estes pontos e vou reescrever ali. No lugar do meu x, no lugar do meu x, eu vou colocar a minha coordenada x, primeiro 2 e depois 4. E no lugar do y aqui, vou colocar a minha coordenada y, primeiro menos 1, depois 5. Então, aqui a gente vai ficar com y nada. Quem que é meu y aqui? Menos 1. Então, vou ficar aqui com menos 1 igual a vezes o x, que é 2, mais b. Por que o a e o b eu não mexo? Porque eu não sei quem eles são, é justamente quem eu quero descobrir. Ali embaixo, o meu y é 5, igual a vezes 4 mais b. E daí aqui, só para deixar organizadinho, né? Como eu falei para você já em aula, 2a mais b e aqui fica 4a mais b. Não precisa reorganizar, eu gosto de reorganizar. Daí nós temos duas maneiras de fazer. Primeira, e é a que eu vou fazer aqui, é isolar e substituir. Isola numa, substitui na outra. E a segunda maneira também é a gente fazer pela método da adição, que daí no próximo slide ali eu vou mostrar para vocês como é que faz pelo método da adição, tá? Por que aqui eu vou fazer pelo da substituição? Porque aqui não tem nada de adição na cara para nós, porque na adição eu preciso ter, aqui nas duas equações, eu preciso ter com a letra ali o mesmo número, só que com sinal trocado. E aqui eu não tenho nenhum, tá todo mundo positivo aqui nas letras. Então, eu vou fazer a substituição. Vou escolher isolar aqui nessa segunda, tá? Porque, sim, porque eu acho que fica melhor para ficar com menos sinal negativo. Se eu isolar o B na primeira, eu vou ter muito sinal negativo, e daí a gente pode acabar se perdendo. Aqui a gente fica com menos sinal negativo. Então, isolei o meu B. A partir de agora, o B se chama 5 menos 4A, e vou substituir aqui em cima. Então, eu vou ficar com, vou fazer aqui no cantinho, tá? Para caber tudo. Vou ficar com menos 1 igual a 2A mais o B. Quem que é o meu B? 5 menos 4A. E daí vou fazer número para um lado, letras para o outro. Opa, aqui é menos ainda. O 4 não trocou de lugar. Aqui vai ficar menos 6. Aqui fica menos 2A. Como eu quero o A, este menos 2 vai vir dividindo. Então, fica menos 6 sobre menos 2. Menos com menos mais. 6 dividido por 2, 3. E daí, agora eu quero saber o meu B. Quanto que vale este carinha aqui, este B. Então, eu vou pegar o valor do A e colocar lá. Então, fica que B é igual a 5 menos 4 vezes 3. O B vai ser 5 menos 12. Então, o meu B ele é menos 7. Então, aqui eu já consigo dizer que a minha lei de formação, que eu estava chamando antes de y igual a x mais b, agora eu já sei que o meu A é 3x e que o meu B é 7. E só para ficar bonito, ao invés de y, eu vou chamar de fx, porque eles são a mesma coisa, certo? Então, a primeira parte está aqui. Qual que é a segunda parte que pede? F3
menos f de menos 1. Então, o que eu vou fazer? Calcular aqui a F3, que fica 3 vezes 3 menos 7. 3 vezes 3, 9. 9 menos 7, 2. E a F de menos 1 fica 3 vezes menos 1, menos 7. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 menos 7, menos 10. E daí aqui, então, fica 2 menos menos 10, fica 2 mais 10, que fecha 12. Então, a minha f de 3 menos f de menos 1 vai dar 12, porque essa daqui é a minha lei de formação. Aqui, pessoal, eu vou só retomar como que é a outra maneira de resolver o sistema, tá? Porque depois de resolver o sistema, as contas são as mesmas. Então, o que a gente tem que cuidar aqui? Eu fiz antes, a gente fez a resolução por substituição. Aqui eu vou fazer por adição. O que a gente tem que ter na adição? Em cima e embaixo, as letras iguais, né? Então, aqui a gente tem A em cima, A embaixo, B em cima e B embaixo. Só que aqui a gente precisa que a letra e o número sejam os mesmos, só que os números têm que ser um positivo e um negativo. No caso aqui, o 2 e o 4 são números diferentes, né? Então, não são bons candidatos. Mas o B e o B, bom, seria o 1 aqui na frente, né? Então, o número está o mesmo, só falta trocar o sinal. Como é que eu vou fazer isso? Escolhendo uma dessas duas para multiplicar por menos 1. Vou escolher esta primeira. Vou multiplicar toda esta linha por menos 1. Então, como é que isso aqui vai ficar? A de baixo eu não vou mudar. 5 igual a 4A mais B. Já a de cima, vou trocar todos os sinais. Então, fica 1 igual a menos 2A menos B. E daí eu vou somar essas duas aqui. Vou fazer a soma. Como é que vai ficar isso? 1 mais 5, 6. Menos 2A mais 4A vai ficar 2A. Menos B mais B dá 0. Então, aqui eu fico que 6 sobre 2, né, é igual a A. E o meu A é 3. Para descobrir o B, eu vou escolher qualquer uma dessas 4 aqui e vou trocar o A por 3. Vou pegar essa daqui, ó. Aqui, peraí. Aqui. Vou pegar essa daqui de baixo. Me simpatizei com ela, tá? Então, eu vou ficar com 5 igual 4 vezes 3 mais B. 5 igual a 12 mais B. 5 menos 12 igual a B. Menos 7 é igual a B. Então, vejam que vai dar a mesma lei de formação, né? Que é y igual a 3x menos 7. E daí, para resolver, vai ser a mesma história, tá? Aqui é só um jeito diferente de fazer o sistema. O valor mensal de uma conta telefônica é formado de duas partes. Uma parte fixa de R$ 25 e uma parte variável que corresponde a 10 centavos por minuto de ligação, tá? Considere o valor mensal da conta em função do tempo em minutos das ligações e faça o que se pede. Então, na letra A, escreva a lei de formação. O que é a lei de formação? Como está falando da parte fixa e da parte variável, tá? A gente vai fazer aquela y igual a x mais b. Daí lembre, como que é aqui a lei de formação da função? A gente tem que fx é igual à parte que varia, que é os 10 centavos por minuto, mais a taxa fixa. O que temos que lembrar? Que este fx vai ser o dinheiro e este x é o tempo em minutos. Para a letra B, o que está pedindo? Calcule o valor mensal, então que é o fx, se o tempo de ligação for de 2 horas. Só que o nosso x é em minutos. Então, a gente sabe que 1 hora é 60 minutos, 2 horas vão ser 120
minutos. Então, a gente vai fazer f de 120, ou seja, 0,10 vezes 120 mais 25. Daí a gente vem aqui num cantinho, faz 120 vezes 0,1, pode ser, né? Que 0,10 e 0,1 é a mesma coisa. Fica aqui 120, 0, 0, 0, soma 0, 2, 1, 0. Tem uma casinha. Então, aqui a gente fica com 12 mais 25. Então, quem falar por 120 minutos vai pagar R$ 37. Agora, vamos ver a letra C. Se uma pessoa pagou R$ 65, determine quantos minutos ela fez a ligação. Então, aqui na letra C, se aqui está falando em reais, ele está nos dando FX. Então, a gente vai ter 165 igual a 0,10x, ou até eu já vou deixar 0,1 aqui, x mais 25. Então, vai ficar 165 menos 25 igual a 0,1x. Aqui vai ficar 140 igual a 0,1x. 140 dividido por 0,1. Daí a gente vem aqui no cantinho e faz 140 dividido por 0,1. Temos que igualar as casas, né? Então, aqui vai ficar 1, dá 0, 4, 4, dá 0, baixo 0 e baixo 0. Então, vai ficar 1.400 minutos. Não pede ali em horas, então não precisamos fazer a conversão. E, por fim, indicando a função por f, calcule f de 0 e f de 10. Então, vamos lá. Na letra D, f de 0. Então, a gente vai fazer 0,1 vezes 0 mais 25. Qualquer coisa vezes 0 é 0. 0 mais 25, 25. E a f de 10 vai ser 0,1 vezes 10 mais 25. Aqui, lembramos que ao multiplicar por 10, por 100, por 1000, a vírgula vai andar para a direita, quantas casas forem os zeros ali. Então, é um zero, então vai uma casa para o lado. Então, aqui a gente fica com 1 mais 25. Então, a f de 10 é 26. Então, aqui é f de 10, 26. E f de 0 é 25. E só pedir isso. Essa daqui também é parecida com uma que a gente fez em aula, né? Então, a gente tem que analisar cada uma das funções. Então, vamos pegar aqui. Ele chamou aqui de f1x igual a 3x mais 5. Daí, a gente vai ver se a função é crescente ou decrescente. O a, nesse caso aqui, que é quem acompanha o x, é 3. Ele é maior do que 0, então ele é crescente. Determinar o zero da função. Então, já falamos, né, que o zero da função é eu pegar a bendita função e igualar a zero. Então, fica 3x igual a menos 5, x é igual a menos 5 sobre 3. Aqui é o zero da função, acabou, não precisa colocar o ponto. E, por fim, diz aqui para calcular o ponto que intersecta o eixo y. Quando é que intersecta o eixo y? Quando x é 0. Então, vai ficar, né, f0 fica 3 vezes 0 mais 5. Então, eu vou ficar aqui, né, 3 vezes 0, 0, mais 5, 5. Como quer o ponto, é 0 para o x e 5 para o y. Lembrem que esse aqui também a gente pode pensar, né, como sendo o ponto 0 e o b da minha função. E aqui para a segunda, que é
f2 de x igual a menos 2x mais 7, a gente vai ter que o a ele é igual a menos 2. Se ele é negativo, ele é decrescente. Que o zero da minha função vai ser menos 2x mais 7 igual a zero. Vou ficar com menos 2x igual a menos 7, x igual a menos 7 sobre menos 2. Lembrem que aqui a fração é sempre da forma mais simplificada possível. Menos dividido por menos mais, então fica 7 meios. E o ponto, né? A letra C ali, o nosso ponto, lembrando então que é 0 e B, não preciso fazer conta. Eu sei que o meu B aqui, ele é 7. Então, aqui o nosso ponto que vai interceptar o eixo Y. Como eu falei em aula, o livro pede para vocês, né, pessoal, para fazer pelo estudo dos sinais e pelo processo algébrico. Não me importa se vocês fizerem direto pelo processo algébrico, porque neste caso aqui não tem muito a ver o estudo dos sinais, tem mais a ver o estudo dos sinais naquela folhinha que eu dei para vocês extra, tá? Então, daí se vocês tiverem alguma dúvida naquela folhinha, vocês podem me chamar. E daí aqui como é que resolve? X para um lado, número para o outro. Mesma coisa da equação. Só que lembre de deixar a letra sempre positiva. Então aqui neste caso é melhor eu passar as letras tudo para a esquerda e os números para a direita. Aqui eu vou ficar com 4x menor do que 4. X é menor do que 4 sobre 4. X é menor do que 1. E aqui vou fazer a distributiva, 4x menos 12 menos 10x mais 5 menor ou igual que 0. Aqui vou ficar com menos 6x menos 7 menor ou igual que 0. Menos 6x aqui, vou jogar lá para o outro lado. Opa, vou jogar o menos 6x lá para o outro lado. Porque ele está negativo, então aqui eu vou deixar menos 7 menor ou igual que 6x, e o 6 eu trago de volta aqui dividindo. Caso queiram lembrar como é que é o estudo do... Aqui é algebricamente, tá? Agora em preto eu vou fazer pelo estudo do sinal. Eu tenho que deixar todo mundo do mesmo lado aqui no caso. Mais 4... mais 8 menor do que 0. Então, eu fico com 4x mais 12 menor do que 0. Aqui eu sei que a minha função, aqui é o eixo x, como 4 é maior do que 0, ela é crescente e vou determinar qual que é a minha raiz. Fazendo 4x mais 12 é igual a 0. Eu tô fazendo errado aqui. É menos 8. Vou fazer isso, sinal. Depois eu corto. É o último. Então foi isso, pessoal, sobre a função afim. Qualquer dúvida que vocês tenham é só me chamar.